Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Nós estamos gravando a partir desse momento, nessa conversa que nós teremos, que é de suma importância, levando em consideração o livro que nós estamos estudando, e hoje nós vamos abordar o terceiro capítulo desse livro, Entendendo a Disciplina na Igreja, do Dr. Jonathan Lima, da editora Fiel. Então, nós teremos um tempo nessa manhã de reflexão, de análise, de avaliação, e nós estaremos abordando aí algumas questões, falando sobre a membresia, quais são as implicações, de fato, de ser um membro da igreja, qual é a responsabilidade, será que realmente existe uma necessidade da pessoa se tornar membro, ter um compromisso com a igreja local, ou será que isso é apenas mera formalidade? Então, vamos falar um pouco sobre essa questão. Vamos falar também sobre o que é a igreja, qual é o papel da igreja, a missão da igreja. Então, nós estaremos considerando essas questões, também falando aí sobre o trabalho que a igreja precisa desempenhar na sua caminhada, na sua missão, e a liderança também em meio a tudo isso, qual é o seu papel, a sua função em meio a todas essas questões que nós estaremos, então, trabalhando nesta manhã. Então, meus irmãos, nós temos aí diante de nós um grande desafio, à luz da palavra de Deus, discorrer sobre essas questões. E nós temos nesta manhã o nosso facilitador, pastor Robert Val, que estará nos ajudando aí com as perguntas, colocando essas questões para que nós possamos considerar. Você que está nos assistindo aí posteriormente a essa gravação, sinta-se à vontade aí para adquirir esse material diretamente da editora e a crescer disso. Nós estamos aprendendo aqui, a cada encontro nosso é um tempo de aprendizado, de crescimento, tem sido assim na minha vida, e penso que não será diferente também na sua vida. Então vamos juntos, vamos crescer, vamos depender mais e mais do Senhor. Pastor Roberval, o Senhor está aí com a palavra. Obrigado, pastor Francimário. É uma alegria enorme, né, estar mais uma vez reunidos com vocês aqui, essa reunião tão importante, virtual, mas não deixa de ser real, né? E a edificação é mútua, temos aprendido de uma forma muito especial, e o tema que estamos trabalhando, ele tem sido bastante desafiador. Essa é a palavra que mais é usado aqui, né? É bem desafiador, porém muito edificante, porque nos ajuda, nos traz ferramentas, nos facilita muito, né, a percepção, o entendimento, em dias de muita informação, mas muitas informações que confundem, e às vezes até confundem mais do que informam mais, né? Dias em que nós pensamos o desafio de como lidar com o termo chamado aí desigrejados, mas também tem um outro, né, que é o poliigrejado. Eu lembro de uma matéria da revista, eu não me lembro se foi a Veja ou se foi a Época, acho que há uns 8 anos. Então tinha lá pessoas que congregavam em 3, 4 denominações diferentes. Então na terça-feira a pessoa ia naquela denominação, porque na terça-feira o culto lá era maravilhoso. Mas na sexta, aí era no outro, porque no outro tinha um outro apelo, uma outra. E no domingo era. Então é o chamado poliigrejado, né? Não sei se é muito comum. E aí depois nós temos também agora a questão digital, né? Você vai no YouTube, você tem de A a Z. E aí nós vamos pensar e trabalhar aqui um tema muito importante, que é a questão de nossa identidade, a nossa missão, o ser igreja, o desdobramento de ser igreja, o compromisso da membresia, onde o corpo de Cristo, né, ele é pelas juntas e ligaduras, cada membro
O próprio Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, assim, que Deus dispôs, né, cada membro. Então, eu sei que nós sairemos bastante edificados aí, e a palavra, né, desafiados a praticar. Desafiados a praticar. Então, temos aqui algumas 5, 6 perguntas, onde a gente vai, entre nós, fazer comentários, né? E quem sejam livres aí para, quando um dos pastores falarem, o outro perceber e sentir que pode contribuir, tem a liberdade de comentar, ok? Não espere, somente quando seu nome for citado. Você tem levanta a mãozinha aí, e vamos respeitar aqui o nosso tempo, né? Muito curto, apesar que hoje nós estamos com um grupo menor, eu acho que vai dar para falar um pouco mais, ok? Então eu vou começar aqui com o pastor Isaías, lá do Rio de Janeiro. A primeira pergunta, A né? primeira pergunta, A primeira pergunta, ela tem um desdobramento de duas aqui, né? é um desdobramento de duas. O que é membresia? O Eu que tenho é uma definição membresia? muito legal São na muito página 59. 59. E a pergunta, E a o que é pergunta membresia, né? Mas a é pergunta mesmo membresia, né? é: Mas a pergunta é por que é importante por que é definir importante quem é membro quem é membro e quem não é na Igreja de e Cristo? quem não é na igreja de Cristo? Bom dia mais uma vez. Bacana aí estar falando com os irmãos e espero de alguma maneira contribuir. O pastor Berval acabou de falar um negócio muito interessante. Eu costumo chamar esse pessoal do poli aí, eu chamo ele os que vão pelas igrejas. Isso aí é um termo que não é meu, mas tem até um programa que fala sobre isso. Lamentavelmente, acho que isso ficou muito comum. E quando a gente fala de membresia da igreja, eu lembro quando eu cheguei na Igreja Batista há um bom tempo, graças a Deus eu convertido há mais de 30 anos, eu lembro que ainda tinha, não sei se a igreja de algum irmão ainda tem, a carteirinha de membro, né? Existia a carteirinha de membro. E ali tinha uma validade de 1 ano, e a pessoa renovando, tal, alguns não renovavam, ou renovavam e não ia. E era interessante que as pessoas levavam esse negócio de ter carteira muito a sério. Posso estar enganado, eu não sei se carteirinha serve para alguma coisa, nesse caso de membro, para mim não, né? Mas acho que carteira é importante, não de membro, mas eu acredito que hoje não mudou muito não, pastor. A gente continua tendo pessoas que elas vão à igreja num dia, elas vão em uma, na outra elas vão numa outra que tem uma oração forte, em outro dia elas vão na irmã lá que a oração dela resolve o problema, ou seja, é um grande desafio. Quando se trata de questão de membro, eu acho muito importante, porque a Bíblia quem nos dá a base para isso. É definir quem é membro da igreja. Eu estava dando uma olhadinha na página 49 e 48, essa definição é muito bacana, um pacto entre os crentes pela qual eles afirmam as profissões de fé, um dos outros por meio das ordenanças, e concordam em orientar uns aos outros no que diz respeito ao discipulado de Cristo. Eu tenho ainda aqui guardado, né, bom tempo, eu sou batista, e eu tenho aqui o meu certificado de batismo, que é uma relíquia, né, para mim. Eu fui batizado em 1988. E uma das coisas que eu acho muito bonito que tem aqui como membro, que a gente lê aqui: crescer no conhecimento, na palavra, na santidade, no conforto, na espiritualidade, manter culto, doutrina, disciplina. Eu não abro mão dessas palavras aqui como crente, não como batista, mas como crente no Senhor Jesus. Mas eu vejo que hoje é um grande desafio. E eu acho que essa definição de membro é bom porque deixa claro quem é e quem não é membro. Porque o desafio que a gente nós temos vivido hoje, ser cristão, eu acredito que é buscar viver dentro de um padrão. As empresas hoje têm o chamado padrão de qualidade, né? E eu acho muito bacana esse selo, padrão de qualidade, coloca ali. Se é verdade ou não é, eu não sei, eu até acredito que seja. Então, eu acredito que membro de igreja, a membresia de igreja, tem que ter um padrão de qualidade. E eu também acredito que quem atesta esse padrão de qualidade é o Espírito Santo. E eu tenho visto que, infelizmente, dentro das nossas igrejas, eu não tenho
a gente acaba não presenciando, e é um risco que a gente mesmo como líder, a gente corre, de não demonstrar o fruto do Espírito Santo, que eu creio que é um grande padrão de qualidade do crente. Então, eu acredito que eu, como servo de Deus, como pastor, eu preciso tratar dos membros da minha igreja de forma que eles sejam saudáveis e que eles possam atestar não só com palavras, mas com comportamento, né, que eles carregam um padrão de qualidade que só é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu acho que ser membro de uma igreja vai muito além de frequentar uma igreja ou de ter uma carteirinha ou dizer que é crente. Eu acho que o padrão de qualidade de um membro, de uma membresia, ela é atestada pelos nossos frutos. Até porque a palavra de Deus diz que pelos frutos nós somos conhecidos. Né? Essa é a minha contribuição e espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Obrigado, pastor Isaías. Obrigado, pastor Isaías. Ajudou bastante. E algum dos pastores quer fazer aí um comentário que traga, que agregue, que traga aí um complemento? Essa questão, pastor Roberval, da membresia, como muito bem colocado aí pelo pastor Isaías, nós percebemos hoje que a pessoa, ela não quer ter aquele compromisso com a sua igreja local. Aquilo que foi falado aí, poliigreja, né? A pessoa está, num dia da semana, está em uma determinada igreja. No outro dia da semana, em uma outra igreja. Então, isso, de uma forma muito clara, é uma pessoa que está em busca daquilo que a gente poderia denominar de bênção, né? Ela quer a bênção a qualquer custo, né? E ela vai buscar aonde aquilo é prometido, é oferecido. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E, ao mesmo tempo, eu acredito que, por uma outra parte, a questão da liderança, nós, como pastor, nós precisamos entender e ensinar a igreja qual é o papel do membro. Porque me parece que muitos não sabem, acham que é só estar lá no domingo, tá tudo bem. Mas qual é a implicação de ser membro, o corpo de Cristo, o andar junto, o compartilhar? Eu gosto muito dos mandamentos recíprocos, porque ele tem que ser vivido no contexto da igreja local. É impossível você viver os mandamentos recíprocos sozinho, isolado em casa. É impossível. Então, eu costumo dizer que esse meio de comunicação, a gente faz o culto, faz a transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, é só um quebra-galho para a pessoa poder estar acompanhando, ouvindo a palavra, ela vai estar sendo edificada, mas isso, em momento algum, substitui o culto presencial, o ajuntamento dos irmãos, a igreja reunida, o pastor pregando, olhando no olho dos irmãos, os irmãos olhando no olho do pastor, aquela comunhão gostosa. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa, quando eu falo nós, eu estou me incluindo, a gente precisa resgatar esses valores. Da carteirinha aí, a carteirinha, ela não é muita coisa, não, mas era algo que a pessoa que tinha aquela carteirinha, geralmente era alguém que participava da igreja local, era alguém que tinha alguma afinidade com a igreja local, e hoje não, hoje está muito, assim, liberal, né, você chega, inclusive existe a promessa, né, venha para Jesus do jeito que você está, e aí, ponto final, não há uma continuação, venha do jeito que está e Jesus vai transformar a sua vida, né? É isso que o evangelho faz. Então, nós precisamos colocar isso, ensinar isso à igreja, porque, meus irmãos, me parece que a cada dia que passa, nós estamos mais longe do evangelho de Jesus, com aquilo que ele ensina, não só com relação à membresia, mas com relação a tantas outras coisas. Essa, pelo menos, é a minha impressão. Os irmãos fiquem à vontade aí para comentar também. Obrigado, pastor Roberval. Obrigado, pastor Francimani. É muito importante isso mesmo, definir quem é e quem não é, porque a Bíblia traz muitos, principalmente os escritos de Paulo, né? Dizendo que você tenha testemunho dos de fora. Tá? Então tem os de fora e os de dentro.
Aí ele fala que numa assembleia que foi decidido pela maioria, para ser decidido pela maioria tem que ter uma referência, um número de referência, sabe quem é? Quer dizer, dos 100 membros, 80 decidiram a favor, então a maioria, mas você precisa ter a referência. A definição que o pastor Isaías comentou e falou aí sobre o que é, o que é membresia de igreja, fala de um pacto de crentes, né? É, boa parte das igrejas batistas, eu acho que tinha, não sei se ainda tem hoje, em que cada membro, quando, não sei se de tempos em tempos, ou pós-batismo, ele tem ali, ele assina um documento, é um pacto de membro, né? E aí ele eu declaro, aí falo dos compromissos, das responsabilidades, né? E declaro. E é uma declaração ali de compromisso, né? É um pacto de compromisso. Bom, vamos para a segunda pergunta aí. Queria perguntar para o Marcelo, que é o desdobramento da primeira. Nós vamos caminhando e vai se desdobrando o assunto aqui. Então, o que é, membro de igreja? Então, o que é igreja? Não é uma pergunta sistemática, mas é uma pergunta bem restrita ao capítulo do livro aqui. O que é igreja e quais os desdobramentos, quer dizer, as responsabilidades. Se eu sou igreja e eu tenho entendimento do que significa ser igreja, então qual é o meu papel? Quais são os desdobramentos? Qual é a minha responsabilidade como igreja? E aí, como o Francimário disse, é uma responsabilidade que pesa sobre todos os presbíteros, de levar ao entendimento e ao conhecimento de cada membro essa compreensão dessa responsabilidade. Muito bem, bom dia a todos, meus irmãos. Vocês falando aí dos poli-igrejas, né, dos igrejas virtuais, e eu penso que, e a gente vivendo o outro polo, né, que é os sem igreja, os desigrejados. Então, eu penso que essa flutuação de igreja para igreja é um passo, ou é o caminho para chegar no desigrejado, né? Ele começa a ir em vários lugares, de repente fala, isso aqui não é para mim, isso aqui é um sistema colocado, tal, já conheci vários modelos diferentes, então eu acho que eu posso ser em casa. Então é um passo para aqueles que vão se tornar, se Deus não tiver misericórdia, os desigrejados. Com relação ao que é a igreja, né, a palavra de Deus, o livro coloca, né, as definições que a palavra coloca aí para chamar a igreja, né, corpo de Cristo, noiva, inúmeros outros, templo do Espírito Santo, o ajuntamento dos santos. Então, igreja é isso. E eu gostei muito do que o autor coloca, o exemplo que ele faz de embaixada, que ele fala que é uma representante de um reino, né? Representante do reino, no nosso caso de igreja, representante do reino dos céus. Então, nós somos, sim, essa noiva do Cordeiro, nós somos o corpo de Cristo, nós somos embaixadores do reino do céu, nós somos o sacerdócio real, o templo do Espírito Santo, e somos, então, esse ajuntamento de santos que tem um fim, um propósito de representar, e devemos fazê-lo muito bem, representar o reino a qual representamos, que é o céu. Representarmos não só o reino, mas o rei que se assenta no seu trono. Então, nós, como igreja, igreja, para mim, pelo que eu entendi do que li e das escrituras, é esse ajuntamento dos santos que visa, ou que tem um objetivo a responsabilidade de representar muito bem, dignamente, o reino a quem pertence e o rei a qual estamos submissos, né? Então, é isso que eu penso a respeito do que é a igreja e dos seus desdobramentos. Eu também achei muito significativo essa questão quando ele coloca isso, irmãos, porque o sentido também da igreja como congregação, mas também como um agrupamento, como um ajuntamento de pessoas. E esse ajuntamento não significa apenas estar juntos em determinado momento, mas ele é estendido de dentro da igreja para fora da igreja. Até porque o termo também significa chamar fora. E quando eu entendo esses chamados para fora, é que
esse relacionamento da igreja ele é extensivo. Ele não é apenas um momento local. E eu creio que, num período de muitos anos, o conceito deve ter caído para esse sentido. E aí nós caímos até, né, numa dualidade cristã aí, talvez, porque entendendo como o significado da Igreja Católica. O importante é estar ali na igreja. Depois cada um faz aquilo que bem entende, toca a sua vida. E eu creio que o contexto para nós, como servos do Senhor, fomos chamados, resgatados, é para que haja uma união. E essa união permanente, seja lá por um telefone, seja lá por um abraço, uma visitação, aquela coisa que você tem um relacionamento um pouco mais estendido, com um afeto, com carinho, buscando não conhecer a vida do outro como uma forma que o mundo conhece, para depois estar dizendo fulano está assim, ciclano está assim, assado, não, mas para estar juntos, ali dentro das necessidades, orando. Então, igreja, eu acho que ela tem um sentido muito maior quando ela se desdobra nesse sentido. Ela não pode ficar apenas restrita àquele momento. Talvez o que falta seja um esclarecimento para toda a igreja da responsabilidade de cada um para com todos. Eu entendo isso, que hoje muita responsabilidade é só do pastor, é só de alguns líderes que se reúnem ali. Então, tudo é jogado ali, sendo que eu estou isento. Por quê? Porque eu estou indo na igreja, eu dizimo, e o restante eles cuidam de nós, como se a igreja não tivesse aquilo que se pode chamar uma autoridade pessoal. E todos temos autoridade diante da palavra de Deus e diante do Senhor. Para isso, eu creio que foi nos constituído, né? Como diz, se somos cidadãos dos céus aqui, né? Filipenses 3:20 ele vai citar aqui, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Se a nossa cidadania está lá, se o nosso futuro estará concentrado ali junto com o Senhor, como está o nosso presente em termos de união, em termos de congregar, em termos de amar, em termos de discipular? Porque talvez nós só estejamos esperando o Senhor vir, mais nada. Então, eu entendo também que a igreja é isso, esse encontro, né? Não apenas em contexto físico da chamada igreja, né? Então, eu creio que é isso. Ele vai citar algo interessante aqui, ó. Alguém que é pobre de espírito, temos aversão pelo pecado, mansidão, sede, fome de justiça, estamos sujeitos a todos os tipos de perseguições e amor a Jesus Cristo. Tivemos aí algumas ocorrências aí que vieram aí por outra denominação, e eu me senti muito chateado vendo pastores, missionários, reclamando do que estava acontecendo com eles, de terem sido expulsos de determinado país, como se eles fossem autoridade, e não servindo a um Senhor que também foi praticamente ou literalmente rejeitado pela sua nação, colocado de lado pela sua nação. Como funciona isso? Isso é igreja? Isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um processo que vai ser repercutido de formas muito diversas, inclusive no contexto de nós pagarmos o preço por aquilo que talvez não desejássemos e nem pensássemos em passar. Então, eu creio que é importante essa direção que o Senhor nos dá, e Lehmann, que ele coloca isso como uma prioridade, de entender isso, que nós somos oficiais da igreja, nós temos, sim, a liberdade de ensinar, de doutrinar, de acompanhar, de zelar, mas a igreja também tem essa obrigação dentro do conjunto dela. Não é, eu diria que a igreja é uma unidade dentro da coletividade, onde todos devem ter a mesma visão, o mesmo princípio e a mesma ação.
Muito bom. Eu quero só, se me permite aí, quero só levantar a mãozinha, porque eu quero dar uma... E aí eu faço um pedido do irmão que puder me ajudar aí com ideias, depois, por gentileza, né, com frases, como eu vou me conduzir, ou algum livro a indicar, ou o próprio irmão, pela experiência, e puder, por gentileza, mande para o meu zap no privado, que eu estou começando a montar, né, um pacto de membresia, para que as pessoas possam assinar direitinho, e aí aquele que puder me ajudar, a ajuda dos irmãos, vão ser muito bem-vindos. Tá bom? Era isso que eu queria falar aí. Obrigadão. Ok, muito bom, pastor Isaías. Então o assunto vai se desdobrando aí, né? Essa questão da responsabilidade do ser igreja, a igreja ela tem uma relação muito importante com o senhorio de Cristo, né? A igreja, ela não. A relação que nós temos com o Senhor, tendo Ele como nosso Salvador, é uma relação de fé, né? E há uma relação de, de tê-lo como Senhor no sentido do cumprimento da missão que nós recebemos. Então, ser igreja, essa identidade que Deus nos deu, nos traz um desdobramento de uma grande responsabilidade. E nisso daí, eu queria perguntar agora aí para o pastor Francimário, né? Aí depois, depois o pastor Carlos Jabra vai responder a quarta pergunta aí. Pastor Francimário, qual é a autoridade da igreja local e de que forma ela exerce essa autoridade? Ok, pastor Robert Val. A igreja, considerando essa pergunta, a autoridade da igreja, né? A autoridade da igreja, ela foi conferida à igreja por Cristo. Né? E a igreja, ela está, e ela nunca pode deixar de estar debaixo da autoridade de Cristo. E ela tem responsabilidade, ela tem autoridade também para deliberar em várias questões, inclusive utilizando-se essa pauta que nós estamos trabalhando, a questão da disciplina. Então, a igreja, ela é soberana para tomar um posicionamento com relação àquele membro faltoso, aquele irmão ou irmã que está em falta, né? Que está em pecado. Então, a autoridade, ela está intrinsecamente ligada diretamente àquilo que Cristo deu e à palavra de Deus. Não existe, eu acho que esse é um extremo que nós temos que tomar cuidado, nós sermos uma igreja que está desalinhada com a palavra. Então, aí a gente começa a ferir um princípio básico, como a Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Então, a igreja, ela está debaixo da autoridade de Cristo e, consequentemente, da sua palavra. E tudo que ela vive, delega, segundo os parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus, ela, então, é autoridade naquilo que ela faz e naquilo que ela fala. Nós precisamos entender isso. É a forma como é exercida. Eu acredito que hoje nós estamos vivendo um momento difícil com relação a essa autoridade. Porque em muitos lugares a autoridade ficou agora limitada ao pastor. O pastor, ele decide. O pastor, ele faz isso, faz aquilo. Sabemos que no meio batista, em alguns casos, isso acontece, mas eu quero acreditar que na maioria não, a igreja continua sendo soberana nas decisões. Mas aí a gente volta ao ponto anterior. O que é ser igreja? Qual o papel da igreja? Irmãos, eu tenho visto nesses mais de 25 anos de caminhada cristã, nesses 25 anos eu não tenho visto, com a exceção de hoje aqui, desses encontros que a gente está tendo aí a cada quinta-feira, nenhuma preocupação sobre a disciplina eclesiástica, sobre a liderança da igreja local, como que isso deve acontecer, como que nós precisamos, então, caminhar nesse sentido, qual é o papel do membro, qual é o seu dever, os seus direitos.
Então, são coisas que não é trabalhado, geralmente no púlpito, quando, na verdade, o púlpito nós deveríamos trabalhar todo o conselho de Deus, incluindo isso, porque está dentro da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a gente vê hoje muitos movimentos, tá, que chamativos, venha para cá, você vai receber sua bênção, as coisas vão acontecer, eu vou orar e Deus vai fazer. Então, nós percebemos um movimento que tem crescido no Brasil em torno disso e tem ganhado muitas pessoas. E a gente precisa, então, resgatar primeiro, saber, de fato, Jesus ele deixou, tá muito claro ali, Mateus 16 e 18, o papel que compete à igreja. Está muito claro ali. Mas me parece que nós estamos, sem generalizar, estamos desconsiderando aquilo que já foi estabelecido. Nós estamos estabelecendo modelos novos de igreja. Meus irmãos, não tem nenhum problema em nós trabalharmos alguns conceitos e, diante do contexto, adaptarmos, mas nós não podemos perder de vista que a mensagem da cruz ela é supracultural. Tá? Ela está acima da cultura, ela é multirracial, está acima de qualquer raça, e é para todas as raças. Então, nós precisamos resgatar, meus irmãos, o papel, de fato, da igreja, sua autoridade, que foi dada por Cristo, para que ela use segundo aquilo que já está estabelecido na palavra de Deus. Só fechando aqui a minha linha de pensamento, essa segunda-feira foi o dia da minha folga, irmãos. E fazia um tempo já, eu confesso, que eu não tinha parado para assistir um bom filme. E aí eu liguei lá numa determinada plataforma, aí, não vou fazer propaganda deles aqui, né? E assisti um filme intitulado O Apóstolo Paulo. Meus irmãos, que filme bom, maravilhoso. Depois eu falo aqui para os irmãos, depois em off aqui eu dou o endereço, mas que filme abençoado, irmãos. Saí edificado, saí revigorado. Falei, puxa vida, isso é igreja. A igreja se reunindo na casa de Áquila e Priscila, uma igreja ativa, uma igreja vibrante. Hoje a gente está preso, pastor Roberval, dentro de 4 paredes, sendo sufocado pela estrutura, como a gente falou aí no início, aí o senhor falou muito bem, e a gente está deixando de viver o melhor de Deus. O melhor de Deus para a igreja de Cristo é viver a palavra. E a gente está perdendo isso. Meus irmãos, que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para resgatar isso a cada dia em nossas igrejas locais, para a glória de Deus. Obrigado, querido. Excelente, muito bom. E o tema vai nos edificando mesmo, vai nos deixando animados aí. Pastor Carlos, o desdobramento da mesma pergunta, que é a terceira, vai ser a quarta, sobre essa questão do trabalho da igreja, né? A autoridade que ela tem, né? Ela recebeu autoridade, podemos entender assim, qual é a autorização que a igreja tem? A igreja tem a autorização de falar em nome de Jesus, ela tem a autorização de usar o poder conferido por Jesus. Né? Qual é o trabalho? O Francimário, pastor Francimário também disse aí, né, falando deu a entender da grande comissão, das responsabilidades da igreja e de todos os recursos que Deus deu para a igreja, né? Então, e pensando naquela figura da embaixada que o Marcelo comentou lá, que eu também achei excelente, qual é o trabalho da igreja, pastor Carlos? Esse trabalho da igreja é um trabalho muito sério, porque nós já até fizemos um estudo sobre a questão das chaves, né? Como eu lido com essas chaves, né? Porque Mateus 16, 19 diz, eu te darei a chave do reino, então é com você. Você decide, você toma decisões, você faz, acontece, é tudo contigo. Mas, na verdade, o Senhor ele estava dando a Pedro, naquele momento, um tipo de autoridade, que ela seria delegada depois e constituída hoje para toda a igreja também. Então, no primeiro momento, como líder, você detectando o pecado, o desconforto, aquilo que está prejudicando a igreja,
você vai chamar para uma disciplina, que é a autoridade inicial, que eu entendo isso, no sentido de conversar, no sentido de fazer compreender que o caminho não está sendo tomado de uma forma direta, de uma forma correta. E aí, se não houver o arrependimento, a questão da disciplina, eu acho que essa é uma autoridade que muitas vezes ela trabalha no contexto individual, em que todos os membros da igreja poderão. Se você vir o teu irmão pecar, né, vá até ele, se não, leve outro, se não, leve a igreja. E eu creio que hoje nós estamos, até eu também me coloco, às vezes até falho, porque nós vemos tantas coisas erradas e muitas vezes a gente se sente até, vamos dizer assim, acuado em falar. Por quê? Porque as interpretações de quem fala são completamente opostas daquele que está vivendo no erro. É como se eu estivesse censurando, como se eu estivesse cuidando daquela vida que não tivesse nada a ver comigo. Então, há uma falta de discernimento aqui espiritual no contexto disso. Quando nós estamos tratando de uma embaixada, ela trata no sentido de que ela cuida de alguém que está fora do seu país, que ela zela por alguém que está fora do seu país. Se nós pensarmos nesse contexto, nós estamos fora do da nossa terra, do nosso lar, porque nós estamos peregrinando aqui. Nós não somos daqui. Pai, enquanto estive contigo, eu os guardei. Agora eu vou para ti, Pai. Guarda-os em meu nome. Porque assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Mas há uma representação, e essa representação ela é muito importante aqui. Ela vai trazer essa abertura do que seja um reino celestial, ela vai fazer a abertura do que seja o nosso compromisso aqui, como cristãos, de zelar um pelos outros. E eu creio que essa individualidade, nesse momento, ela não deve ser como aquela hierarquia de imposição, mas ela deve ser vista com amor. Alguém que cuida, alguém que tem interesse em tratar. Pastor Marcelo citou o fato do casal, né? Eles não são cristãos, talvez em outros tempos ninguém desse atenção, mas é eles que merecem atenção agora. E muitas vezes aqueles que estão dentro da igreja, vou pensar nesse sentido, eles não têm essa visão de zelar uns pelos outros. Eu vejo que a igreja se tornou muito individualista nesse sentido. Ela não se apercebeu do compromisso e do dever que ela tem para com Deus. Então, eu vejo sim que ele vai colocar muitos contrapontos aqui, né? O status de uma pessoa em um lugar chamado céu não muda quando as igrejas ligam ou desligam pessoas. É uma autoridade que é dada aqui. E é delegada uma autoridade que também requer uma visão de muito amor, de muito amor. Não é fácil a gente dizer assim, ó, você está excluído da igreja, você está fora da denominação, mas você ainda não deixou de estar fora diante do arrependimento, de voltar para o amor de Cristo. E às vezes tem irmãos que até se alegram nisso, né? Nessa questão da exclusão. Ele merecia. Não, irmãos, é o último processo que vai ocorrer. O que nós ligarmos aqui, o que estamos ligando? Precisamos conectar pessoas a uma verdade bíblica. Precisamos conectar pessoas ao amor de Deus. Precisamos conectar as pessoas num compromisso em viver um evangelho atuante, um evangelho verdadeiro. Porque, na verdade, todos somos embaixadores. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Ele não nos chamou apenas para esquentar banco ou para irmos à igreja em finais de semana, mas para que essa igreja seja uma igreja atuante e relevante em todos os sentidos. Tanto quer quando se trate de algo individual que eu deva tomar uma posição, tanto quanto a igreja coletiva. É claro que dentro dessa questão, um indivíduo ele não pode
exercer a função de toda a igreja, de delegar algo em prol de uma pessoa só contra outra. Então, o pastor, ele está ali para trabalhar com a igreja, discipular a igreja, transmitir a palavra de Deus à igreja, ensinar a igreja, né, com todas as suas habilidades que foi lhe concedida pelo poder do Espírito de Deus, mas ele não tem uma autoridade única, que essa autoridade ela se reveste à igreja. Então, às vezes é mal visto e mal colocado isso, como que o pastor ele me tirou da igreja. Não, a igreja o retirou do corpo da membresia devido à sua falta. Não é o pastor quem retira, porque essa eu acho que é a diferença entre a autoridade individual e aquilo que é a autoridade coletiva da igreja, que é quando ela está reunida. O pastor simplesmente coloca o último ponto de estágio daquele pecador que não quer se arrepender. Mas a igreja toma a decisão. Ela também tem as chaves na sua mão. E, às vezes, o contraponto fica só lá. O pastor me tirou. E a gente tem muitos casos de pessoas até que se revoltam contra o pastor. Depois começam a colocar lenha na fogueira do pastor, querendo ali, né, fritá-lo de qualquer maneira. Então, eu acho que é muito delicado esse termo. E, ao mesmo tempo, é muito salutar também. Por quê? Precisamos entender o contexto de uma autoridade individual e de uma autoridade coletiva da igreja. Mas, para isso, a membresia ela deve saber que ela tem responsabilidades também a cumprir. E eu creio que essa é a minha contribuição aí, e eu creio que pode haver mais alguns acréscimos que também sejam satisfatórios. Amém? Algum pastor quer comentar? Eu achei muito interessante essa abordagem, né? E como o pastor Carlos acaba de dizer, e é muito interessante, eu lembrando aqui um texto de que uns discípulos, que não, na verdade não eram discípulos jovens, né? Foram usar o nome de Jesus para expulsar um demônio, né? Lá no livro de Atos. E aí o demônio diz assim, usando parafraseando nossa conversa aqui, é como se o demônio falasse, ó, vocês não têm autorização de usar o nome de Jesus. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus. Tanto que eles falaram o Jesus em que Paulo prega, né? Assim, conhecemos Paulo, sabemos quem é Jesus, mas vocês não têm autoridade de usar o nome de Jesus. O demônio sabia disso. Isso traz assim uma responsabilidade enorme. Eu preciso saber, a igreja precisa saber. E essa definição eu vejo como nessa lição aqui, para mim, o que mais impacta é exatamente isso, né? É essa unidade, esse grupo de igreja. E ele trabalha, já te passo, pastor Francimário, e é muito interessante a questão da embaixada que ele trabalha. Assim, por exemplo, um turista da França, ele não pode chegar aqui no Brasil e falar em nome da França. Mas a embaixada da França tem autorização. Ela pode fazer uma reunião, um comunicado, ela tem autoridade de falar em nome do governo francês, coisa que um membro não pode. Pastor Francimário, está contigo aí. Ok, pastor Roberval, o senhor leu o meu pensamento aqui, era exatamente esse o ponto que eu ia falar, mas já que o senhor abordou muito bem essa questão, nós precisamos entender essa autoridade que a igreja tem, e o próprio Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão, tá? Então, a igreja de Cristo, ela foi fundada por próprio Cristo, ou seja, por Deus, o Todo-Poderoso. Então, ele nos deu autoridade e nos deu também uma missão. E a gente não pode esquecer disso, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas. E, meus irmãos,
eu já tive essa experiência na igreja local, da pessoa chegar na igreja, querer ser missionário do jeito dela, querer sair e fazer a obra do jeito dela, né, sem ter o respaldo da igreja local. E isso é ruim, isso é terrível. E a pessoa foi, e literalmente não deu certo, a pessoa não estava debaixo da orientação da igreja local, né? Existe aquele negócio aí, tá debaixo de cobertura espiritual, né? Os pastores aí, alguns bispos, apóstolos, isso não existe, essa autoridade espiritual como é colocada, mas da igreja sim. A gente precisa estar debaixo da orientação, do cuidado da igreja local. É a igreja que comissiona. Lá em Atos 13, naquela reunião lá daqueles mestres, doutores, o Espírito Santo falou naquela reunião e disse: separa para a obra o Barnabé e o Saulo aí. Então, a igreja ouviu a voz do Espírito Santo e ela obedeceu, então a igreja comissionou. Então, aqueles missionários saíram dali falando a palavra de Deus, mas existia uma retaguarda. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos fazer a obra de Deus tendo essa compreensão da importância e da relevância da igreja e na sua missão. Tá? Então, a igreja, quando ela envia um missionário, um plantador de igreja, ela está assumindo a responsabilidade não só pelas suas necessidades materiais, financeiras, mas principalmente pela questão espiritual, da oração, da intercessão, do cuidado. Então, existem várias coisas aí que a gente precisa olhar para isso e falar, puxa vida, tem muito mais, a gente precisa avaliar isso. Então, nós precisamos trazer isso à tona, dentro do contexto da igreja local, mostrando isso, irmãos. Isso dá muito trabalho, as pessoas geralmente não querem ouvir isso, elas querem ouvir uma palavra rápida, como se passasse numa franquia aí que nós temos aí várias espalhadas pelo Brasil, e você pede um lanche rápido, fast food, para você comer rápido, ter sua fome saciada rápida, porque a vida está passando rápido. E a gente não pode ter essa mesma visão com relação ao reino de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, a gente precisa beber dessa água sem pressa, e se deleitar e crescer com isso, e envolver mais pessoas. Eu estou maravilhado, irmãos, quando eu leio o Novo Testamento e eu vejo o papel daqueles cristãos. É um cristianismo envolvente, não é um cristianismo forçado, é envolvente, é vida, é cuidado, é amor, é Cristo na vida daquelas pessoas, falando mais alto do que suas próprias palavras. É isso que eu quero para a minha vida, meus irmãos. É isso que eu tenho lutado todo dia pela igreja local. Eu não sei se um dia eu vou ver isso acontecendo da forma que precisa ser, mas eu não posso desistir de lutar por isso. Obrigado, pastor Roberto. Amém. Obrigado, pastor Francimário. Marcelo, você levantou a mão aí. Sim. Que eu pegando esse gancho do texto que o Francimário citou aí de Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é interessante que esse texto vai falar que a igreja não está na defensiva, né, esperando o inferno vir e ele não vai prevalecer e tal. Mas ao contrário, a igreja está numa ativa e aí as portas do inferno não prevalecem, porque ela tende com o poder de Deus atuando na igreja, tende a arrombar a porta, né? Então ela não prevalece, ela cede ao poder de Deus através da igreja. E aí, pegando esse gancho do livro que ele fala da embaixada, ele foi muito feliz na colocação do exemplo, mas tratando da questão burocrática de uma embaixada em um país, ela tem poderes bem limitados, né? Ela não pode colocar a cultura dela fora dessa embaixada, ela não pode tentar fazer do país onde ela está plantada uma mini França, um mini Brasil nos Estados Unidos, um mini Estados Unidos dentro do Brasil, tentar alastrar a sua cultura, alastrar os seus valores, os seus princípios. Ela tende a ficar ali restrita ao seu campo e dando suporte aos seus
aos seus patrícios, né? No caso da igreja, não, ela tem essa função de levar os padrões, os valores, os princípios do reino do céu, as palavras do nosso rei, a todos aqueles que a gente puder. A gente fazer aquela função de arautos, de falar e proclamar essas verdades, tentando mesmo trazer mais membros aí para esse reino, para esse novo reino. Então, só esses 2 pontos que eu queria colocar, que eu achei bem interessante. Vai lá, Francimário. Você levantou a Não, mão? pastor Roberval, só foi um erro aqui de digitação, viu? Pode seguir em frente. Ok. Vamos começar aqui com o pastor Isaías, depois o pastor Carlos Jabra e depois os demais irmãos, numa rodada das últimas 2 perguntas. Eu pegando o gancho do pastor Francimário também, na fala anterior, ele disse que, eu lembrando aqui uma vez, no entendimento, eu estava fazendo algumas coisas, ia fazer uma viagem, fazer algumas situações, e eu entendi Deus falando comigo, assim, uma pergunta. Você está indo ou está sendo enviado? E aquilo me trouxe um temor muito grande. E nesse entendimento, eu como igreja, eu como membro da igreja, a igreja é plural, né? Nós somos membros. Eu não me auto-envio. E aí é onde traz uma grande responsabilidade sobre cada membro e sobre cada liderança de ensinar a igreja nesse sentido. Então, pastor Isaías, assim, em que difere, né, a autoridade de um indivíduo da autoridade da igreja reunida? Que aí você define a membresia, a igreja, e como deve se comportar cada membro. Ele está debaixo de uma autoridade, né? Então, porque se ele se auto-enviar o tempo todo, se ele fazer o que acha que deve, né? Há uma autoridade, há um comando. O pastor Carlos Jabra disse bem, né? Ele usou o termo, eu uso o termo de autoridade de comando e autoridade de conselho, né? Que a igreja tem. Então, o que difere? Pastor Isaías, depois o pastor Carlos faz esse desdobramento aí. Na verdade, os pastores já facilitaram bastante aí essa questão número 5 aí, porque a grande verdade, o pastor Marcelo falou sobre a embaixada em relação ao indivíduo. E tem aqui na página 58, muito bacana, 57, melhor dizendo, quando ele fala assim, ó, quando um juiz diz culpado ou inocente, ele fala em nome de um sistema legal ou governo, ou seja, quando eu, como membro de igreja, falo alguma coisa em relação à igreja, não necessariamente eu estou representando a igreja, mesmo sendo pastor, dependendo da situação. Mas quando a igreja reunida fala em nome de Jesus ou toma uma decisão, ela está colocando em prática o que a Bíblia nos direciona. E o pastor Francimário falou de Mateus 16, 18, muito pertinente. Volto ao pastor Marcelo, falou embaixada. O indivíduo sozinho, ele não tem representatividade diante, mesmo que ele esteja lá na embaixada, mas quando ele sai para as ruas, ele não pode dizer em nome da embaixada dele. Agora, quando ele representa o corpo, ou seja, da embaixada em reunião, ele representa o país dele. Então, acho bem interessante a autoridade da igreja, porque às vezes pode acontecer, e eu até acredito que aconteça, alguém que sai por aí dizendo algumas coisas que a igreja é extremamente complicada. E a gente coloca palavras, né, tem um risco, na verdade, de colocar frases, palavras da igreja, como se a gente tivesse sido autorizado a dizer. E na página 58, diz assim, no segundo, na metade do primeiro parágrafo, na verdade, da página 58, diz assim: o trabalho da igreja é apresentar ao planeta Terra a palavra do céu sobre o quem e o que do evangelho. As igrejas declaram que são os membros do corpo de Cristo. O discurso da igreja é tanto legal, representando o reino de Deus, de Cristo, quanto
pactual representando a nova aliança. Aí no segundo parágrafo da página 58, como a igreja faz essas declarações? Através da ceia e através do batismo. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, e eu fui conselheiro de embaixadores do rei, que diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Então, o pastor Roberval, o pastor falou aí, interessante, é muito pertinente isso, como às vezes toda a responsabilidade de decisões da igreja é jogada em cima do pastor. Não, mas foi o pastor, mas foi o pastor, mas foi o pastor. E, lamentavelmente, às vezes, se nós não tivermos cuidado, a gente gosta, né, dessa chamada soberania. Não, eu sou o cara e tal. E a gente esquece, né, que a igreja não é feita só de pastor. Se tem pastor e não tem membro, não tem igreja. Então, para mim, é um grande alerta quando fala de autoridade e responsabilidade do indivíduo, que ele não responde sozinho pelas decisões da igreja. Eu, como pastor, é treinar pessoas, é qualificar pessoas. E o pastor Francisco Mário falou que algumas vezes nós não pregamos sobre isso. Nós não ensinamos a igreja que a igreja é o corpo de Cristo e cabe a ela as decisões a serem tomadas. E às vezes nós corremos o risco, se não tivermos cuidado, de tomarmos decisão ou decisões unilaterais. E aí eu creio que nesse ponto, se chegarmos a esse ponto, o risco também é muito grande de nós incutirmos em vários erros e que mais à frente pode, e geralmente vem um peso que a gente não vai conseguir carregar. Porque se todas as decisões girem em torno do pastor e não de uma assembleia, vai chegar um momento que, e a gente é humano, a gente erra, quando tomarmos uma decisão equivocada, errada, a igreja simplesmente ela se abstém, porque ela não participou, não teve a anuência da igreja. E eu caso aqui que eu tirei do próprio livro, eu juntei, a igreja reunida representa o Senhor dela. Celebrar, batizar, comungar de uma forma geral, mas também tomar decisões. Isso cabe à Igreja de Cristo, a igreja constituída pelo Senhor Jesus Cristo, e que cabe a ela, em todo esse sentido, juntos celebrar, juntos tomar decisões, junto cumprir o ID de Jesus Cristo, que é na grande comissão, e juntos treinarmos uns aos outros. Maravilha, maravilha. Pastor Carlos? Maravilha, pastor Carlos. Pois não, eu só vou fazer um complemento aqui. Quando nós vemos aqui em 2 Coríntios 5,17, que Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, esse ponto de como a igreja ela faz a declaração de quem é membro e os que não são, né? Eu acho que o contexto de vida, ele diz por si só. Hoje nós precisamos estar assim bem atentos para o levantar das mãos. Por quais motivos se levantou a mão? Será que houve um levantar de mãos por uma necessidade pessoal? Será que foi porque eu fui inicialmente bem acolhido? Será que eu gostei do louvor? Será que eu me senti bem dentro? E eu acho que nós vivemos assim essa época. E nós precisamos estar muito atentos, porque tomar uma posição para Cristo, inicialmente, significa negar a si mesmo. Significa que eu devo ter um novo estilo, um novo modelo de vida. E eu creio que essa questão de como viver isso dentro deste mundo de hoje é a prova maior daqueles que realmente foram transformados ou não pelo poder da palavra de Deus. Nós vemos muita gente dentro da igreja, mas a questão é fazer aqui uma analogia bem rápida. Andando com Jesus, as pessoas conheceriam Jesus. E o que elas diriam de nós? A Jesus. Então, a vida, ela deve ser vivida de uma forma muito mais intensa,
tanto dentro de um contexto familiar, um contexto de trabalho, um contexto onde você está inserido na sua sociedade, como também da igreja. Então, eu vejo que essa questão de... Aí eu vou parafrasear a sua frase, pastor Ruberval. Você foi chamado ou você se chamou? Jesus te encontrou ou você que quis ir ao encontro? Porque ele diz, não fosse vós que me escolhesses. Fui eu quem escolhi a vós. Então, nem esse privilégio ele nos dá, mas ele nos concede um privilégio maior do que o nosso. Porque talvez nós não saibamos de que forma ele nos abraça. E nós queremos abraçá-lo de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu vejo que nós precisamos tomar um certo cuidado hoje, sim. Precisamos ter muito cuidado. E ele fala algo interessante, que como o pastor Isaías disse, a ceia é a nossa refeição memorial regular, como a Páscoa era a refeição memorial para Israel. Então, todos os dias, eu penso que não todos os meses, nós estamos ceando. Quando estamos em comunhão dentro de casa, quando estamos em comunhão dentro da sociedade e quando estamos em comunhão dentro da igreja. Esse relacionamento, ele tem que ser constante. Ele não pode ser um relacionamento arbitrário. Aqui eu sou algo e lá eu sou outra pessoa. Então, eu penso muito nessa questão individual e oro a Deus sempre, Senhor, onde errei hoje? Me ajuda a entender aonde que eu não fui bem com a minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos, se eu agi de forma errada na rua, se eu não dei um testemunho bom para ti. Então, eu creio que tudo isso ele vai fazendo uma grande somatória dentro do conjunto daquilo que nós estamos falando. Porque, às vezes, assim, antes, eu congrego lá na Batista. Você simplesmente entra na igreja, vai, sai, mas você não é um membro, que eu diria que esse membro ativo, né? Independente de frequentar a igreja ou não. A nossa atividade pós-igreja também ela fala por cada um de nós. Então, eu acho que é isso. O pastor Isaías colocou bem aquilo que ele já deixou aqui, né? Essas declarações, essa questão, e de como nós precisamos trabalhar. E eu creio que esse contexto também é muito mais individual, que vai refletir no coletivo, do que o coletivo para o individual. Ok? Terminou, pastor? Obrigado, pastor Carlos. Temos aí mais 10 minutinhos. Vamos para as nossas considerações finais. E que interessante isso, muito importante. Como o pastor Isaías e o pastor Carlos acabam de dizer, sobre como que a igreja ela faz a declaração de quem é membro, né? Batismo e ceia. Isso traz para a gente aí uma implicação, uma responsabilidade enorme sobre a questão do batismo. Quem batizar, né? É como. ah, ah, Nós passamos por alguns movimentos no Brasil e um deles era a questão da, da, da importância do número, né? Vamos batizar, e já faz tempo que a gente não batiza, vamos batizar, e crescimento de igreja, e crescimento de igreja. Olha os perigos que se corre enquanto crescimento de igreja se confunde com o número de membros, e aí começa a batizar, né? E, e aí, no batismo, se esquece também da questão de não neófito, né? De não dar ministério, de tomar cuidado, de discipular, de preparar para o serviço. Então, quando a igreja ela dá a declaração de que alguém é membro, sem prepará-lo bem, sem exercer um bom discipulado, um bom ensino, ele vai trazer muitos problemas para a igreja no futuro. Então, minha consideração final aqui termino aqui muito desafiado, né, desde que li esse capítulo, e aí é um pedido de oração até para um momento de revitalização,
de pedir perdão, né, de muitos erros que cometemos, e agora, nesse momento dessa transição, nessa revitalização, de, eh, de fato, colocar em prática essa definição de membresia, de igreja, trabalhar muito bem os papéis de cada um, né? Qual o papel da liderança, qual o papel da igreja e as responsabilidades, e dividir isso e explicar mesmo, deixar todo mundo muito inteirado do assunto. E eu acho que o pastor Francimário disse que isso dá trabalho, e é verdade. Só que tem uma coisa, uma igreja muito bem fundamentada, ela no futuro dará menos trabalho, pelo contrário, ela irá trabalhar mais. Então, a igreja que deu muito trabalho no passado para ser bem fundamentada, com certeza ela dará menos trabalho e ela produzirá muito mais. É um machado afiado. Então, eu estou nesse processo, peço a oração de vocês para que a gente. E vamos trocar figurinha, né? Nos socorrer, nos ajudar aí, para que esses fundamentos aqui bem estabelecidos, bem praticados, vai nos aliviar demais nossa carga, o nosso trabalho, né? Tá bom? E a consideração final de cada um de vocês aí. Bom, você leu a mente do Francimário agora há pouco e agora você leu a minha. Porque eu ia falar mais ou menos dentro disso, que mediante ao que nós ouvimos hoje, o que a igreja representa, o que ela é, o papel da igreja, a quem ela representa, né, o reino dos céus e ao próprio rei que está sentado no trono. Então, o nosso critério com relação a quem... O nosso critério não, o critério é bíblico, mas a nossa observação a esses critérios deve ser bem minuciosa, bem minuciosa mesmo, bem rígida com relação a quem vai entrar na membresia dessa igreja, a quem vai ser também representante desse reino, a quem vai entrar nessa embaixada, né? É uma pessoa que foi bem trabalhada, é uma pessoa que entendeu o que é isso, é uma pessoa que sabe que entrar no hall de membro de uma igreja não é só fazer parte de um número, de uma estatística, mas é fazer parte do corpo de Cristo, tem responsabilidades com isso, tem privilégios, mas também tem responsabilidades com essa nova situação, né? O pastor Carlos citou o texto de Coríntios, que é uma nova criatura, então estamos debaixo de um novo senhorio, estamos debaixo de uma nova ordem, de um novo rei, de novas normas, né? Então, precisamos viver de uma forma nova, de uma forma diferente. Então, o nosso observar dos critérios para se entrar no hall de membro de uma igreja deve ser muito bem observado, deve ser... essa pessoa deve ser bem acompanhada, e essa ideia aí que você fala do quanto mais trabalho agora, talvez menos no futuro, é a ideia do discipulado, né? Se alguém uma vez fez uma conta, o cara discipular uma pessoa por ano, e depois viram 2 no ano seguinte, e assim por diante. Você prefere isso ou você prefere ganhar 1.000 almas, 1.000 pessoas por dia? Aí alguns vão dizer, prefiro ganhar 1.000 pessoas por dia, porque daí no final do ano dá 336 mil pessoas. No decorrer de 30 anos, a pessoa que escolheu discipular uma pessoa por ano e essa pessoa multiplicar, ao final de 30 anos, o número é assombrosamente maior do que aquele que escolheu ganhar 1.000 pessoas por dia. Então, é mais ou menos isso. E essas pessoas que são discipuladas, elas com certeza serão mais eficazes e mais frutíferas aí no seu trabalho do que essas 1.000 pessoas que vêm a granel, né? Muito obrigado aí pela participação, pela contribuição dos irmãos aí. Eu louvo a Deus pela vida de cada pastor, e as quintas-feiras, a cada quinta-feira que eu participo com os irmãos, tem sido um aprendizado de grande valia, primeiro para mim, e depois eu colocar em prática no meu ministério, a qual Deus tem me dado. E o meu grande desafio é a cada dia pedir a Deus para estar com o coração nas mãos dele, para aprender e me tornar uma pessoa saudável, porque gente doente só faz pessoas doentes. Então, eu acredito que
o meu aprendizado, o aprendizado que eu tenho tido com os irmãos, outras pessoas com quem nós temos aprendido e caminhado, tem me tornado a pessoa melhor, né, em todos os sentidos, e o meu objetivo é a cada dia mais, né, me tornar, como eu disse, saudável para que a igreja, a qual Deus tem me dado o privilégio de pastorear, se torne uma igreja saudável. O pastor Marcelo falou, a gente fica preocupado demais com números. Eu lembro, pastor Marcelo, quando eu cheguei a essa igreja que eu estou agora, uma das minhas falas, antes de eu dar o sim, se eu ia pastorear lá ou não, foi exatamente a não pressa em crescer, porque a gente tem muita pressa em números. Eu lembro que eu falei isso para eles, irmãos, nós precisamos andar devagar, mas fazer o trabalho do Senhor bem feito, porque encher igreja não é difícil. Hoje tem tantas campanhas aí de cura disso, cura daquilo, é a segunda daquilo, é a terça do outro, é a quarta não sei de quê, e as igrejas estão cheias, mas pessoas saudáveis. Então eu falei para eles, é melhor a gente caminhar devagar e termos uma igreja saudável no futuro e mantê-la, do que nós enchemos igreja hoje e os membros, entre aspas, são aqueles que vão pela igreja. Então eu prefiro ser saudável e trabalhar a saúde espiritual e emocional das pessoas do que ter uma igreja cheia e não honrar ao Senhor Jesus. Eu agradeço mais uma vez aí pela bênção que os irmãos têm sido na minha vida pessoal e também no meu ministério. Eu tenho me tornado melhor. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, irmãos. Estamos chegando aí ao final, né? Que Deus possa nos ajudar a cumprir aí a missão estabelecida por Ele. O Espírito Santo possa nos capacitar a cada dia. Sou grato a Deus por esse bate-papo toda quinta-feira. Tenho colocado como prioridade. E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. A minha oração é que o Senhor Deus nos ajude a cada dia mais e mais a depender dele e levar a igreja dele a depender mais e mais dele. Obrigado a todos. Também quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos pastores amados aí, que sempre tem edificado, sempre tem trazido uma visão diferenciada, com qualidade, com amor, com carinho. A minha vida com Deus, eu creio que eu tenho trabalhado isso diante do Senhor, que, embora não esteja exercendo o ministério pastoral, mas faço parte do quadro da igreja, e sou muito grato por esse estudo, porque na segunda-feira agora o nosso pastor começou um estudo com uma boa parte dos irmãos diáconos e dos irmãos que também têm alguma liderança. E isso me causou muita alegria, porque eu creio que através desse discipulado, que a gente pode assim dizer que estamos fazendo, desse aprendizado que estamos vivendo, olhando de uma maneira diferenciada, isso é transformador. E o Evangelho, eu creio que é isso. Ele é transformador. Às vezes nós nos fechamos, mesmo como batistas, em algumas áreas, mas como bons batistas também, nós precisamos estar abertos à ação do Espírito de Deus na nossa vida. Porque é Ele quem coordenou, é Ele quem ensinou, é Ele quem levou os apóstolos a fazerem com que hoje nós conhecemos através das suas palavras. E é o mesmo que atua em cada um de nós. Então, quero agradecer a Deus pela vida também dos amados e dizer que sou muito grato a Deus por fazer parte desse grupo aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e aos que estão nos ouvindo. Amém. Obrigado. Tá com o Francimário aí, nosso facilitador, né? Permite, para encerramento, só uma pergunta. Eu faltei, provavelmente, não estava presente. O pastor Mark não está de férias, é porque ele está sempre conosco, dessa vez não está, da outra também nessa não. É só para poder me situar aqui em relação ao pastor Mark. Olha, o pastor Mark Johnson, ele viajou aos Estados Unidos, tá? E para visitar a família
E, então ele vai ficar lá até o próximo mês. Então no mês de junho ele está retornando ao Brasil, estará conosco aí, mas está tudo bem com ele, com a família. Falei com ele a semana passada, está tudo tranquilo, graças a Deus. Então é um tempo mesmo com a família. Conseguiu ver a mãe dele, viu, meus irmãos? Ele mandou uma foto do lado da mãe, né? Então, coisa boa, né? Graças a Deus por isso, né? Foram vacinados também lá, então tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí, pastor Isaías. Estamos chegando ao final de mais um encontro. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus continue abençoando abundantemente as nossas vidas e nos dando sabedoria a cada dia. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe mais e mais a cada dia.